Sabe aquele tipo de filme que você sai do cinema com a sensação de foi divertido, mas alguma coisa estava errada? Então, foi assim que Mortal Kombat de 2021 chegou na vida de muita gente. Um filme que prometia ser a adaptação definitiva da franquia depois de algumas tentativas que não são unanimidade entre os fãs. Quer dizer, Mortal Kombat Aniquilação definitivamente é uma unanimidade. Todo mundo odeia. Quando saiu o trailer desse filme, geral ficou empolgado, ele até parecia ter entendido tudo que os fãs queriam, violência, fatalities, personagens clássicos, mas aí veio aquele famoso mas. E quando eu digo mas, eu tô falando de decisões criativas tão duvidosas que parece que alguém rodou um dado de 20 lados e decidiu seguir o que saísse. Tipo, vamos criar um personagem novo que não existe nos jogos e colocar ele como protagonista? Aprovado. Vamos inventar uma marca de dragão no peito para as pessoas serem escolhidas? Genial! Então, com a sequência desse filme de 2021 saindo, o Mortal Kombat 2, eu resolvi revisitar o primeiro filme e eu vou te mostrar aqui porque esse filme é uma grande mistura de acertos visuais com decisões tão esquisitas que parecem piada. Vamos começar pelo principal motivo que fez esse filme ser odiado por muita gente: Cole Young. O cara simplesmente não existe nos jogos, nunca existiu, nunca nem pediram, mas mesmo assim, os roteiristas olharam para 500 personagens clássicos da franquia e pensaram: e se a gente criasse um cara aleatório, do zero, para ser o foco do filme inteiro? E aí nasceu Cole, um lutador de MMA que apanha 90% das lutas com carisma negativo e que só tá ali porque aparentemente ele é um descendente do Scorpion. Só que essa informação demora para chegar e quando chega, sinceramente, não muda muita coisa. E como se isso já não fosse estranho o suficiente, deram para ele um dos piores poderes possíveis quando ele desperta o seu Arcana. Sim, porque nesse universo do filme, a pessoa que é escolhida para participar do torneio do Mortal Kombat tem uma marca de dragão no corpo, uma marquinha. E não é só isso, se você matar alguém que também tem essa marca, você herda a marca porque sim. Isso soa como Mortal Kombat para você? Porque para mim, soa como roteiro genérico de filme adolescente com poderes. Quer dizer, acho que tô sendo até meio injusto com os filmes adolescentes. A real é que isso não tem nada a ver com jogos. Nos games, você é chamado pro torneio do Mortal Kombat porque você é foda, porque você representa o seu reino, ou porque foi manipulado por algum feiticeiro dimensional. Agora, no filme, basta você matar alguém com uma marquinha e pronto. Parabéns, você virou um guerreiro ancestral. A história começa lá atrás, no Japão feudal. A gente conhece Hanzo Hasashi, um guerreiro lendário que vive uma vida simples com sua esposa, seu filho e sua filha bebê. Ele tá naquele momento de paz, sabe? Tudo parece tranquilo demais, o que num filme desse sempre significa que vai dar ruim. Hanzo sai de casa para buscar água, todo sorridente enquanto sua esposa cuida das crianças, só que enquanto ele tá longe, quem aparece? Bi-Han, um assassino frio, literalmente, do clã Lin Kuei. Bi-Han invade a casa e congela a esposa e o filho de Hanzo até a morte, e não é só figura de linguagem não, ele literalmente congela e mata os dois, sem piedade. Quando Hanzo volta e encontra sua família morta, ele surta, pega uma corda com uma kunai na ponta, sim, a arma clássica do Scorpion, e começa a matar todo mundo que aparece na frente dele, um por um, sangue, tripa, tudo no estilo Mortal Kombat mesmo. A kunai dele atravessa crânios como se fosse uma manteiga, é bonito e triste ao mesmo tempo. Depois disso, Hanzo encontra Bi-Han e rola uma luta intensa, os dois são quase iguais em habilidade, mas Bi-Han usa seus poderes de gelo para vencer. Ele perfura o peito de Hanzo com gelo, deixa ele sangrando no chão e vai embora achando que venceu. Mas Hanzo ainda escuta o choro da sua filha bebê. Ele rasteja, tentando chegar até ela, e então seu corpo é consumido por chamas e ele literalmente queima até virar cinzas, preso no inferno. Nesse momento surge um raio, é Raiden, o deus do trovão. Ele vê corpos, encontra a filha viva escondida e desaparece com ela num flash de luz. E pronto, aí tá plantada a semente da treta que vai rolar 4.000 anos depois. Esse começo aí é absolute cinema, uma cena visualmente linda, bem dirigida, brutal na medida certa. Por um instante a gente pensa,
caraca, vem coisa boa por aí. Mas não, é aí que o filme vai piorando até o final. Aí corta para os dias atuais, onde conhecemos Cole Young, que nesse caso nós já conhecemos, né? Aí surge o Jax Briggs, um militar das forças especiais que chega do nada e fala pro Cole: "Pô, gostei dessa tua tatuagem de dragão aí, mano. Onde é que você fez?" Aí a filha do Cole diz que é de nascença, mas a gente sabe que não é. Aí beleza, temos uma cena onde aparece o Bi-Han indo trocar uma ideia com o feiticeiro Shang Tsung e fala sobre uma profecia, né, que diz que eles podem perder o 10º torneio do Mortal Kombat. Aí o Bi-Han fala que não existe profecia porque ele matou o Hanzo há séculos atrás. Aí o Shang Tsung fala que não haverá torneio porque não haverá oponente para lutar. E aí ordena que o Bi-Han mate todos os heróis do plano terreno antes do torneio começar. Aí o Bi-Han diz que não quer mais ser chamado de Bi-Han, mas sim Sub-Zero. Eu não sou mais Bi-Han. Eu sou Sub-Zero. Aí beleza, enquanto Cole tenta viver sua vida, começa a nevar do nada, aí ele é atacado pelos Sub-Zero. com seus poderes de gelo, né? Exatamente como o Shang Tsung mandou. Mas aí Cole é salvo por Jax e ele manda o Cole procurar a Sonya Blade e fica para enfrentar o Sub-Zero sozinho. Baita ideia. Jax entra num galpão com uma escopeta, todo preparado, mas não adianta nada. Sub-Zero o encara e eles começam uma luta pesada. Jax acerta uns tiros e uns golpes, mas o Sub-Zero é overpower, e em um dos momentos mais icônicos do filme, ele congela os dois braços de Jax e quebra como se fossem gravetos. Cena brutal. Jax cai desacordado, sangrando, e Sub-Zero vai embora, deixando ele pra morrer. Sub-Zero. Cole encontra Sonya, que explica tudo. O torneio Mortal Kombat é uma competição entre reinos. Se Outworld vencer mais uma vez, a Terra será conquistada. E os escolhidos, né, tem a marca do dragão. Só que a Sonya, ela não tem a marca, mas está obcecada pelo torneio por algum motivo. Ela capturou um criminoso mercenário chamado Kano, que tem a marca porque matou alguém que tinha. Os três então enfrentam um monstro gigante chamado Reptile, que é enviado pelo Shang Tsung. E inclusive é aqui que o Kano ganha sua marca no rosto. E meus amigos, esse Reptile aí em formato de um lagartão gigante é horroroso, não tem nada a ver. Eu sei que existem alguns games em que o personagem tem um visual mais animalesco, mas ainda assim mantém a essência do personagem, a máscara e tudo mais, mas aqui só jogaram um lagartão de CGI e azar. Mas enfim, Kano mata o Reptile e ainda solta um Kano Wins e ganha a confiança de todos, temporariamente. O trio viaja rumo ao templo de Raiden, onde no meio do caminho Sonya e Kano acabam saindo na porrada e a Sonya leva melhor, e quando ela tá prestes a finalizar o Kano, acaba desistindo. E nessa altura já dá pra notar que o filme já alterou muito da história original, né? Na lore original, a Sonya entra no Mortal Kombat justamente pra matar o Kano. Lá no filme de 95, por exemplo, quando ela tem a oportunidade de acabar com o Kano, ela não hesita. Mas enfim, aí corta para uma cena onde vemos o Liu Kang lá no horizonte meio ao pôr do sol caminhando, uma cena bem bonita por sinal. Aí quando o Kano avista ele, já parte para cima do Liu Kang, mas já leva logo um fogo para ficar bem esperto. Aí o Liu Kang se apresenta, diz que é o monge Shaolin e tudo mais. Aí a Sonya fala: "Ah, você é um dos campeões", e ele fala: "É isso aí". Aí o Liu Kang diz que vai levar eles pro templo do Raiden, só que o Kano fala: "Eu não quero saber de templo de Raiden, só me diz como você soltou fogo pelas mãos, meu parceiro. Eu também vou ganhar um poder?" Aí o Liu Kang diz: "Ah, camarada, você tem muito a aprender." E pra ser justo, eu gosto bastante desse Liu Kang aí, tá? O visual dele é realmente fiel aos games e o ator escolhido, o Lu Jilin, é ótimo pro papel. Mas seguindo, Liu Kang leva o trio pro templo do Raiden, onde eles encontram umas esculturas que contam um pouco da história do Mortal Kombat, pá. Aí aparece o Jax, todo ferrado ali. A Sonya pergunta se ele vai sobreviver e o Liu Kang diz que estão fazendo todo o possível para que sim, que procuraram em todos os reinos uma cura e é para terem paciência. Mas nós já sabemos o que vai acontecer com ele, né?
Liu Kang então chega próximo do Lord Raiden e diz que conseguiu reunir todos os campeões da Terra pro torneio e meu Deus, cara, se eu elogiei o Liu Kang, eu tenho que depreciar esse Raiden. Que visual nada a ver, irmão. Tipo, o ator já não tem cara de Raiden, tá? Não tem estatura e o traje também não remete aos jogos. Eu sei que quiseram trazer um tom mais realista e tudo mais, só que definitivamente não me agrada esse Raiden. Parece mais um cosplay de evento nerdístico. Mas beleza, Raiden então fala pro Cole: você não tem condições de lutar não, irmão. E também diz pra Sonya: e tu nem sequer tem a marca. Como é que tu quer lutar sem a marca, dona? Só que o Kanon fala: calma lá, Gandalf. E já leva logo um raio pra ficar bem esperto de novo. E o Raiden fala: você é fraco e arrogante, parceiro. E começa a fazer um discurso do tipo: seguinte, gurizada, o tempo já passou, os nossos inimigos conquistaram 9 vitórias seguidas no Mortal Kombat e mais uma vitória da Exoterra e eles vão controlar a Terra pra sempre. Então meio que tamo ferrado aqui. Só que o Cole Young diz que tentaram matar a família dele como se alguém ligasse e pede pro Raiden ajudar eles. Só que o Raiden responde que a única coisa que tem pra eles ali é a morte. E Cole fala que tá pronto pra morrer pela sua família. Aí o Raiden fala: beleza, sabichão, vamos ver se tu tem o que é preciso. Senta lá, meu truta. Vai, senta lá, João. João? Você é um João. João. Você é um João. Você é um João. Aí corta pra uma cena do Liu Kang meditando com um foguinho na mão, só que de repente o fogo apaga e descobrimos que é o Sub-Zero quem chegou. Liu Kang vendo isso já lança uma bola de fogo, só que o Sub-Zero desvia, aí é agora ele quem lança um gelo e acerta o Liu Kang em cheio. E quando o Sub-Zero tá prestes a derrotar o Liu Kang, aparece ele, Kung Lao, pra salvar o dia. E gurizada, foda, tá? Foda esse Kung Lao com essa entrada, ficou maneiro. Aí o Liu Kang fala pro Kung Lao: bem-vindo, primo. E sim, diferente do jogo, onde eles são apenas amigos e companheiros nas batalhas, aqui eles são parentes. E não sei vocês, mas ver o Liu Kang e o Kung Lao juntos assim, me lembrou muito o Mortal Kombat Shaolin Monks do Play 2. Quem aí que jogou? Aí surge o Shang Tsung acompanhado da Mileena e diz que chegou a hora de acabar com tudo. Só que o Raiden aparece e diz que é proibido forçar a vitória antes que o torneio comece. Aí o Shang Tsung diz que é verdade, mas que conflitos fora do Mortal Kombat não são proibidos. E também olha ao redor e contesta o Raiden dizendo: ah, então é esse bando de bosta que são seus campeões então? Vocês estão tudo ferrado mesmo, Deus do Trovão. Podem matar eles agora. Só que o Raiden lança meio que uma barreira ali pra impedir que sejam atacados, só que Shang Tsung fala: tu acha mesmo que esses truques vão te proteger pra sempre? É só questão de tempo pra vocês tudo de arrasta. Só que antes de irem embora, o Sub-Zero fica encarando o Cole meio que com uma cara querendo dizer: tu é meu, hein? Agora deu caralho mesmo, viu? Aí temos a parte do treinamento, onde Liu Kang diz que é ali na arena onde cada um desperta o seu poder interior, né? A sua arcana. Aí ele diz que é pra entrarem na arena pra treinar, só que quando a Sonya vai entrar também, o Kung Lao diz: calma lá que você não tem marca do dragão, você não é uma escolhida, então você não pode despertar sua arcana. Se quer ficar, fica só pra olhar. Aí o Cole fala que foi ela quem trouxe eles até ali, se não fosse ela eles nem tinham chegado, só que o Liu Kang diz: foda-se, parceiro, ela não tem marca do dragão? Aí ela vai embora cabisbaixa. Aí corta pro momento em que o Jax, já com seus braços mecânicos instalados, mas por enquanto só são bracinhos de T-Rex, não o braço de Transformers, aí o Jax fica se sentindo um completo inútil porque perdeu sua força, tipo um tanque de guerra que virou um cortador de grama. Só que a Sonya, como uma boa amiga, dá aquela motivada marota. Bom, aí corta pro treinamento real, onde temos Kung Lao contra Cole Young, aí até que rola uma trocação sincera, o Cole vai bem até e chega até a derrubar o Kung Lao. Engraçado que o cara não estava conseguindo dar conta de um lutador amador lá no começo do filme, agora já tá batendo de frente com um monge Shaolin. Mas ok, quando o Kung Lao resolve lutar sério, ele amassa o nosso Cole Young. Kung Lao, você tá ligado que se o chapéu acerta, o cara morre, né? Aí depois temos o confronto Liu Kang vs Kanon, onde o Liu Kang solta uma série de rasteiras no Kanon, igual nos games. Liu Kang wins.
Mais pra frente daí temos o momento do jantar, né? Aí o Kano de cara já zoa o Jax e seus braços, aí o próximo é o Kung Lao, que por algum motivo ele chama de Kung Pão, e meio a isso começa uma discussão ali entre Kung Lao e Liu Kang contra Kano. Eles começam a cachorrear o cara, dizendo que ele é fraco, inútil, raivoso e mais um monte de coisa. E tudo isso é meio que uma estratégia para que o Kano consiga libertar sua arcana através da raiva. E é exatamente isso que acontece. O Kano solta o seu clássico raio laser pelo olho e geral fica impressionado. Ah, um raio laser! Muito melhor que bola de fogo, seu merdinha! E olha, esse ator que faz o Kano manda bem demais na atuação. Realmente é bem fiel ao personagem original dos games. Só que a única coisa que acaba incomodando, né, é o fato de ele estar aqui junto com os heróis. Mesmo ele mantendo a personalidade característica do personagem, né, sem papas na língua, xingando todo mundo a todo momento, ele tá do lado heróico da história, né, o que não condiz nada com o que conhecemos do personagem. Aí depois disso temos mais treinamento, dessa vez tentando fazer com que o poder do Cole apareça. Aí o Liu Kang diz: não parceiro, a única forma que você vai despertar sua arcana é através da dor. Então você vai ter que levar umas porradas do Kano, beleza? De novo. Calma aí, tem que ser com ele, eu conheço. Aí corta pra cena onde temos um diálogo entre Cole Young e o Raiden, onde Cole o questiona do porquê ele não consegue libertar sua arcana, sendo que é o único que tem a marca desde que nasceu. Aí o Raiden explica que essa marca vem da linhagem dele com um dos maiores ninjas que já passou pela Terra, o Hanzo Hasashi. Raiden revela, né, pro Cole essa descendência dele e fala sobre a morte do Hanzo pelo mesmo assassino que quer matar o Cole, o Sub-Zero. E também conta que quando o Hanzo morreu, ele foi pro submundo, lá para as profundezas do inferno, buscando a vingança dele para sempre, e que por séculos a marca dele foi passada adiante e que torcia para que a força do sangue dele ainda fosse forte em Cole. Mas ele estava enganado. Aí ele abre um portal pro Cole voltar para casa e a Sonya fala que ele não deveria desistir, só que ele ignora e vai embora. Aí corta para Outworld novamente com Shang Tsung, mas dessa vez muito bem acompanhado, porque aqui surgem novos aliados para o feiticeiro, e são eles, a Nitara, né, a vampirona lá, o General Reiko, que deu uma boa de uma engordada, né, e cadê aquelas marcas no olho? Não tem. E também nosso querido Kabal das caras aqui, e pra ser sincero, eu até gosto dessa máscara dele, né, na verdade do visual dele como um todo. Tem um charme. E o Shang Tsung fala que conheceu os supostos novos campeões do plano terreno e que não são páreos para eles. Aí do nada surge o Goro, né? E a gente só enxerga a sombra dele e ele tá ali, né? Obviamente, para ajudar a derrotar o plano terreno. Aí depois disso, o próprio Kabal vai pro templo do Raiden trocar uma ideia com Kano, cujos dois já se conheciam, pois eles trabalharam juntos na organização criminosa Black Dragon. O Kano pergunta se ele tá trabalhando pro Shang Tsung, aí o Kabal fala que está trabalhando com ele, não para ele. Tem uma diferença. Aí o Kabal fala como o Kano se rebaixou e ele tá lutando no lado errado e tenta convencer o Kano a se juntar a ele. Aí o Kano, como bom traidor que é, se junta ao Shang Tsung para lutar contra o plano terreno. É mau caráter mesmo. Escroto, raça ruim, ardiloso, filho da puta. Em paralelo a isso, vemos Cole Young agora na sua casa junto com sua esposa e filha, e ele acaba ouvindo um barulho bem alto e vai checar o que é. E é nessa hora que aparece ele, Goro, todo feito de CGI. E é aí que a gente pensa, ferrou, né? Já era pro nosso mano Cole Young. Foi bom enquanto durou. Quer dizer, nem foi tão bom assim, mas pô, lutar contra o Goro, campeão de 9 torneios do Mortal Kombat consecutivos, não tem como. Mas é aí que o roteiro dá um tapa na nossa cara, mas um tapa bem dado, porque o Goro tá lá, descendo a lenha no Cole, do jeito que tem que ser, né, a lógica, só que aí a esposa do Cole pega o machado e dá na costela do monstro. Aí quando o Goro tá atacando a esposa e a filha do Cole, que estão lá no carro, aí o nosso mano Cole, vendo a cena, observando o perigo iminente de sua família, o que acontece? É óbvio, ele desperta o seu poder interior, a sua arcana, veja só. E o poder dele é simplesmente uma camisa de academia com absorção de impacto e umas tonfas douradas. É isso. Pensa num poderzinho bosta. E o roteiro achou que faria sentido um cara que ganhou poder a 1 minuto simplesmente vencer o Goro. O fucking Goro. E é isso que acontece. Ele primeiro corta um braço do Goro, depois rasga o peito dele e para finalizar fura o seu olho. E mata o Goro ali no seu quintal mesmo. Isso aí temos que concordar
que foi uma sacanagem, né? Já não bastava colocar no filme um personagem que nem existe, tem que colocar ele para derrotar um dos personagens mais poderosos de todo o universo Mortal Kombat. Não dá. Em paralelo a essa luta, estava rolando diversas batalhas em sequência lá no templo. Temos Liu Kang contra Kabal, Jax com seus bracinhos versus Reiko, Mileena contra Sonya, que mesmo sem a marca do dragão continua ali, meio impostora mesmo, e quando a Mileena vai matar a Sonya, ela lambe o sangue dela e percebe que aquilo não é sangue de escolhido. E desiste porque, segundo ela, a morte da Sonya não vale nada porque o sangue dela não é sangue de escolhido. Sangue de escolhido. Tem mais essa agora. E temos também o Kung Lao, que lança o seu chapéu em direção ao Shang Tsung, mas o feiticeiro olhou e disse: "Nada disso, meu amigo. Você é muito inferior a mim. Você vai lutar contra Nitara." E aí a vampira tá bolando um ataque surpresa, né? Mas o Kung Lao, como um bom monge Shaolin que é, se concentra para não ser atacado e consegue. E ainda por cima lança um fatality bem do jeito que a gente gosta. Flawless victory. Referência aos games? Gostamos! Após isso, temos a emocionante cena onde Jax Briggs consegue transformar os bracinhos mecânicos em super braços mecânicos, pois a rocha que tá lá esmagando a Sonya precisa ser retirada, mas ele com os bracinhos de T-Rex não é capaz de fazer isso. Só que ele tenta, e grita, e faz o maior esforço da sua vida para remover aquela rocha de cima de sua fiel companheira. E é aí que, magicamente, o Jax 100% atualizado surge. Quem não se arrepiou está mentindo. Após isso, Raiden surge no meio da arena para dizer pro Shang Tsung que agora o bagulho vai ficar louco pro lado dele, porque ele ajudou o Cole Young a despertar sua arcana, e manda um portal para ele voltar para lutar com o resto dos campeões. E agora com isso, a linhagem de Hanzo Hasashi segue viva. Aí quando tá todo mundo vazando dali, o Sub-Zero ataca o Cole Young, só que o Kung Lao aparece pra intervir. Só que é aí que o Shang Tsung, já bolado das ideias, agarra o Kung Lao e começa a sugar toda a sua alma. Liu Kang, que tava lutando contra o Kabal, consegue se livrar dele e até tenta salvar o seu primo. Só que já era tarde, o Shang Tsung já tinha roubado toda a sua alma, matando o nosso monge Shaolin do chapelão. Aí corta para uma cena onde temos Raiden, Jax e Sonya no vazio, que é o reino entre o mundo deles e o do Raiden. Aí aparece o Liu Kang com o chapéu do Kung Lao, dizendo que sem ele, o plano terreno tá perdido. Aí o Jax pergunta pro Raiden por que ele não podia ajudar, aí o Raiden explica, né, que os deuses ancestrais são proibidos de interagir na Guerra dos Reinos, que seu dever é proteger o plano terreno, mas que ele não pode salvar todas as almas nele. Aí o Cole Young lembra que é o protagonista do filme e começa a falar que não podem desistir, que ainda não acabou e que eles têm que continuar lutando e todo um discurso motivacional. Aí o Raiden pega uma lâmina, a mesma lâmina que o Hanzo usou lá no começo do filme, e entrega pro Cole, e diz que é para ele usar agora, que o espírito do Hanzo estará com ele. Cole explica o plano então, que basicamente será forçar o torneio, mesmo que a Exoterra não queira, será do jeito deles agora. Cole pergunta pro Raiden se ele consegue enviar qualquer pessoa para qualquer lugar, e ele diz que sim, e é isso que fazem. Jax fala que quer acertar as contas com o Reiko e a batalha acontece lá na ponte. Sonya vai lutar contra o Kano, que mesmo já tendo derrotado ele antes, agora ele tem seu raio laser, né? Cole Young e Liu Kang, agora com sua clássica faixa vermelha, enfrentam Kabal e Mileena, respectivamente. Mas e o Sub-Zero? Deixa o Sub-Zero pra depois. A gente pega ele junto, como uma equipe. Só faltou colocarem as mãos e gritar: 1, 2, 3, plano terreno! E aí a porradaria come solta. Jax, agora com seus braços tunados, não dá chances pro Reiko e já solta logo um fatality. Sonya também consegue derrotar o Kano e com isso recebe sua marca de dragão finalmente. Agora sim ela é digna. Já Liu Kang contra o Kabal já tem mais dificuldades, ele sofre cortes com as espadas de gancho do oponente, mas é aí que ele mete a sua famosa bicicleta no Kabal. Só faltou o gritinho, né, Liu Kang? Mas não se preocupa, eu corrijo isso.
Aí o Cabal é lançado nessa espécie de areia movediça e é aí que Liu Kang joga o seu dragão de fogo, assim derrotando o Cabal. Mandou bem, Liu Kang. Mandou bem. Aí aparece a Mileena com seus famosos dentes afiados para devorar o nosso mano Cole. Aí quando o Cole está sendo atacado ali pela Mileena, surge a Sonya Blade para salvar o nosso dia com a sua energia rosa, né? O seu clássico poder. Ela lança os seus anéis de energia que com facilidade perfura a Mileena, que vai de arrasta. Aí corta para uma cena onde vemos a esposa e a filha do Cole Young se apressando para ir embora, só que de repente aparece o Sub-Zero ali na porta, ele abre a porta e a cena corta mostrando o mesmo Sub-Zero surgindo de um portal exatamente onde Cole Young está, e ele pega uma pulseira, congela e a despedaça. A mesma pulseira que a filha do Cole Young fez e mostrou para ele lá no começo do filme. Sub-Zero vai embora e Cole obviamente se joga no portal para segui-lo. Ele é jogado para essa academia toda congelada, onde avista já sua esposa, mas já é atacado pelo Sub-Zero, que fala que finalmente a linhagem Hasashi será acabada. Aí os dois saem na porrada, o Sub-Zero já começa levando a melhor, aí joga o Cole para longe, aí ele já imobiliza o Cole de novo e vai congelando ele. Mas Cole resiste e pega a sua lâmina para atacar o Sub-Zero. Só que não faz muita diferença, porque o Sub-Zero pega a lâmina para matar o Cole, só que ele consegue, né, se proteger momentaneamente ali, até que ela pega fogo e Sub-Zero reconhece a lâmina. É a lâmina de Hanzo, e é nessa hora que ele aparece. E é aí que acontece o confronto tão esperado entre Hanzo Hasashi, ou melhor, Scorpion versus Sub-Zero. A vingança será feita. Que homem, meus amigos. O meu mano Hiroyuki tem um molho. Aí vai começar o segundo round, Sub-Zero prepara sua espada feita de gelo e corta pra cena do Cole Young. Legal, eu realmente quero muito ver o Cole Young ao invés da luta entre Sub-Zero e Scorpion. Valeu, roteiro. Bom, mas o combate entre os dois é daquele jeito, pegado. Os dois duelam intensamente com suas espadas até que o Sub-Zero faz um corte no Scorpion, congela o seu sangue e ataca o rival com ele mesmo. Após isso, ele cria uma parede de gelo e joga o Scorpion nela. Aí o Scorpion pega a sua kunai e joga em direção ao Sub-Zero, mas acaba errando. Numa segunda tentativa, o Scorpion puxa a corrente, mas o Sub-Zero é esperto e novamente intercepta, mostrando que ele já aprendeu esse truque desde o último encontro deles. Os dois trocam algumas porradas e o Scorpion joga o Sub-Zero para dentro do ringue congelado, onde cria um clone de gelo e consegue escapar do ataque do oponente. E é nesse momento que o Scorpion observa o Cole Young tentando salvar sua família congelada, exatamente da mesma maneira que o Hanzo perdeu sua família e filho. Ele tem meio que uns flashbacks do Vietnã. Até que então os dois se juntam e começa o combate entre Sub-Zero versus Scorpion e o intrometido do Cole Young. Sub-Zero então é derrotado, mas não ainda finalizado. Então Scorpion se aproxima e fala pro Sub-Zero: "Você torceu para que eu ardesse nas chamas do inferno, mas ao invés disso, eu aprendi a dominá-lo." E finaliza o Sub-Zero soltando seu clássico fogo infernal pela boca. Scorpion então se aproxima de Cole Young e fala que ele o libertou e também pede para que ele cuide de sua linhagem. E vai embora. Logo após isso, todos os campeões se reúnem, mas logo são surpreendidos pela presença de Shang Tsung, que basicamente fala que não importam quanto dos seus guerreiros eles matem, sempre haverá outros para assumir o lugar, e diz que no próximo encontro deles, ele não vai trazer guerreiros, mas sim um exército. Só que o Raiden, já de saco cheio do Shang Tsung que não fecha a matraca, manda logo um portal de raios sobre o feiticeiro e o manda de volta para Exoterra. Cole Young então pergunta para Lord Raiden o que acontece agora, e o Raiden diz que eles saíram vitoriosos nessa, mas que ainda há outros inimigos para combater, e que ele vai dar para eles uma nova lista de campeões para eles acharem. Após isso, nós vemos Cole, já sem a sua armadura, se preparando para ir para Hollywood, onde obviamente
É para recrutar o Johnny Cage. Olha, eu admito, na minha cabeça, esse filme era bem pior do que ele realmente é. Provavelmente porque na época do lançamento eu tava bastante empolgado, criei expectativa demais, e aí, claro, veio a decepção. Clássico. Mortal Kombat de 2021 é um filme que tem alguns acertos, mas que acaba sendo bastante prejudicado por certas decisões de roteiro. A ideia de trazer um personagem novo como protagonista, logo de cara, já não parecia muito promissora. A gente tá falando de uma franquia que tem uma galeria enorme de personagens clássicos, que o público já conhece e gosta, então não fazia muito sentido inventar alguém novo só pro filme, ainda mais ocupando o papel principal da história. E nem é culpa do ator, porque ele manda bem demais, mas o Cole Young realmente não conquistou os fãs. Curiosamente, se ele pintasse o cabelo de loiro e colocasse um óculos escuro, já dava um ótimo Johnny Cage, aí nem precisava esperar o segundo filme para isso, podiam ter seguido por outro caminho desde o início. Outro ponto que acaba incomodando é que tem vários personagens que são jogados na tela sem desenvolvimento nenhum. Nitara e Reiko, por exemplo, entram só pra morrer bonito, digamos assim. E o Goro, um dos vilões mais icônicos da franquia, campeão do torneio anterior, derrotado, num galpão, no quintal da casa do Cole Young. Simplesmente lamentável. Outro problema é a ausência do torneio, um filme chamado Mortal Kombat sem o torneio Mortal Kombat. Em vez disso, o que temos são lutas soltas em locais aleatórios, como uma espécie de aquecimento, sabe? A história até tenta justificar isso, dizendo que o torneio ainda vai acontecer, mas acaba deixando esse primeiro filme, sei lá, com uma cara de preparação, como se fosse só um prólogo estendido, sabe? Mas enfim, por outro lado, o filme acerta bastante na caracterização da maioria dos personagens. Alguns que eu já citei, como Liu Kang e o Kung Lao, ficaram ótimos, tanto no visual quanto na postura. O Jax também funciona bem. Quer dizer, era basicamente escolher um ator negão bombado e colocar 2 braços mecânicos, né? Missão cumprida. A Sonya também segue a mesma linha. Nada muito complexo, mas bem executado. O Kano é um dos destaques, muito por mérito do ator, que entrega um personagem carismático e com boas tiradas. Já o Sub-Zero e o Scorpion ficaram excelentes, de verdade. Principalmente o Scorpion, que mesmo aparecendo pouco, tem presença. Ele já chega mostrando porque é um dos, se não o personagem mais querido da franquia. O filme também acerta ao não economizar no sangue. Nas cenas de luta que temos, ele manda muito bem. Tem cabeça explodindo, rosto sendo rasgado, braço estourado, do jeitinho que o fã gosta. Os efeitos visuais estão longe de ser um espetáculo, mas também não comprometem. Estão ali no meio do caminho, bem decentes, vamos dizer assim. E para completar, o filme ainda traz algumas boas referências aos games, principalmente nas falas clássicas como Fatality, Flowers Victory e, claro, o famoso Get Over Here do Scorpion. Essas coisas ajudam a dar aquele gosto de nostalgia que a gente sempre espera, né? No geral, se fosse para dar uma nota para Mortal Kombat, eu iria de nota 6, vai. Acho que tá de bom tamanho. É um filme que consegue entreter e entregar boas cenas de luta, o que no final das contas é a essência de Mortal Kombat, né? Mas se você tá atrás de um filme com ótimas atuações e com uma grande história, é bem provável que você se decepcione. Agora, só nos resta aguardar pelo segundo filme e ver se ele vai conseguir ser superior a esse aqui. Pô, vamos simplesmente ter o Billy Butcher de The Boys como Johnny Cage. E o trailer lançado foi bem legal, vários personagens clássicos vão dar as caras, como o Kitana e o Shao Kahn, e é bem provável que o nosso mano Cole bata as botas nesse segundo filme, o que é uma notícia bem alentadora. Mas vamos esperar para ver. Enfim, isso é tudo, valeu pessoal e até a próxima.